exatamente 10 anos atrás, e eu estava muito felizinha, que eu tinha acabado de conseguir um estágio de verão temporário numa construtora, quando eu ainda estudava engenharia civil na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Eu morava no sistema republicano daquela cidade que é tão incrível para universitários, e minha república se chamava Vulcana. Aliás, se chama ainda, né, eu fui embora, mas ela segue lá. E tenho um carinho gigante por essa casa. Como esse estágio, era em outra cidade, em Minas ainda, mas numa cidade fora de Ouro Preto, eu tive que procurar por casas para passar esse período lá e começar a dar os primeiros passos como aprendiz de engenheira, né. Mas aí a vida faz o que ela sempre faz comigo e trouxe o quê? Um plot twist. Mas antes dele, já sabem, né. Olá, bem-vindo à sua sessão semanal de terapia astral. Por aqui a gente conta histórias reais da vida na Terra com um ponto de vista do céu. Bora para a sessão de hoje? Bom, uma certa quinta-feira eu tive uma aula de taludes, nunca vou me esquecer, no DGEL, que é o Departamento de Geologia da Escola de Minas, e tinha ido um professor que nem era da UFOP, ele foi convidado para ministrar essa aula, e a matéria estava interessante, eu estava prestando muita atenção naquela aula, até que isso me fez levantar um questionamento interno que foi, acho que um dos mais potentes que eu já tive na minha vida até agora, que levou às maiores mudanças da minha vida. A verdade é que eu nunca fui apaixonada pela engenharia. Eu me enganava ali, porque na verdade eu gostava era da vida de Ouro Preto. Quem é ex-aluno de lá ou já morou lá sabe que são muitos rocks, né, não tem como não gostar. Aliás, tem, só que geralmente essa galera não convive no ambiente de república, né, não mora em república, para se preservar um pouco dessa vida mais agitada que lá tem também. E super compreensível, porque realmente, assim, para morar no sistema republicano lá, tem que gostar, tem que querer e estar disposto mesmo. Eu estava no terceiro ano de civil, e geralmente os primeiros 2 anos de engenharia, cálculos, físicas, infinitos, mecânica dos fluidos, equações diferenciais ordinárias, ordinárias mesmo. Então, aquela aula de talude estava fugindo um pouco daquela dinâmica de conta, 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 cálculo o tempo inteiro, e me levou à seguinte reflexão: de todas as matérias que eu já fiz aqui nessa faculdade, se chegasse um calouro hoje e me pedisse para ajudar, para eu ensinar alguma coisa ali, quantas e quais delas que eu dominaria o assunto, de forma que eu pudesse ensinar alguém sem passar um conceito errado, né, sem insegurança de falar alguma coisa equivocada. A resposta para essa pergunta não foi muito bonita, de longe a que eu gostaria de ouvir. E foi aí que eu percebi que o caminho acadêmico que eu estava seguindo não estava formando a profissional que eu sempre sonhei em ser. Desde criança, meu sonho era fazer uma boa faculdade. Eu contei em alguns episódios anteriores que, desde novinha eu falava, né, que se eu não fosse engenheira, eu ia ser pedreira. De onde será que veio isso? Mas antes de entrar nesse mérito, só dar um contexto de um ponto de vista do céu. Hoje o nosso papo vai falar um pouco sobre trabalho, carreira e mudanças. E quando a gente olha o mapa astral, a gente identifica esses pontos em 3 casas diferentes. A casa 6, que fala de trabalho no dia a dia, rotina e saúde, que não é um ponto que eu vou tratar hoje. A casa 10, que fala de carreira, relacionamento com o pai, e meu pai tem um pezinho muito grande aqui no papo que a gente vai ter hoje, então faz sentido trazer. Mas a casa 10 também fala do seu futuro, do caminho para onde você está seguindo. E a casa 8 é uma casa que fala sobre grandes mudanças de vida, dentre outros assuntos complexos, profundos, porque ela é uma casa naturalmente regida por Escorpião, né, é um signo de profundidades. A minha casa 6 do trabalho, de rotina, está no signo de Sagitário, e lá dentro eu tenho Nó do Norte. Sagitário é um signo viajante, ou aprendiz, o que sempre gosta de expandir, seja conhecimento em assuntos específicos, aleatórios, seja em culturas diferentes das suas. Enfim, Sagitário não é um signo que gosta de se limitar. E Nó do Norte, que está lá dentro, é um ponto específico do mapa astral que fala sobre sua missão de vida nessa existência. No extremo oposto do Nó do Norte existe o Nó do Sul, que fala sobre experiências, bagagens que você já desenvolveu em vidas passadas e que nessa você já chega com essas informações. Por mais que a gente não se lembre conscientemente de vidas passadas, tem certas coisas que a gente já chega com uma certa habilidade desenvolvida e tem outras que a gente tem que vir aprender, ter paciência para desenvolver. E o Nó do Norte, que é o que eu tenho na minha casa 6, fala sobre isso que a gente veio desenvolver nessa vida. O engraçado é que meu Nó do Sul fica na minha casa 12 é uma casa que fala de espiritualidade. Tem uma benzedeira lá em Goiás que ela fala que em vidas passadas eu viajava pra caramba e gostava de ficar olhando o céu e contando histórias para as pessoas. Aí nessa vida eu vim fazer o quê?
vim aprender a trabalhar, né, aí lá vou eu me aventurar no mundo corporativo e em algumas outras aventuras que eu me coloco. Eu sei que não é todo mundo que acredita em vidas passadas, mas vamos focar na reflexão aqui, tá? Eu suspeito que eu sei mais ou menos de onde veio essa vontade de fazer engenharia. Não era porque eu tinha uma vibe de inspetora bugiganga, porque eu gostava de descobrir a mecânica de como construir coisas físicas, de querer colocar um prédio para cima. Eu lembro que quando estava no ensino fundamental ainda, ali por volta dos 18 anos, quando eu comecei a ter aquela frase polêmicazinha, uma professora nossa pediu um trabalho escolar que era para a gente entrevistar pessoas que já tinham ido para o ensino superior. Isso tem uns 25 anos, então, era comum ter naquela época muitas pessoas no mercado que não tinham feito uma faculdade, então ela queria que a gente fosse atrás de pessoas que tivessem passado por essa experiência para dar clareza para a gente do que aquilo possibilitaria para nossa vida, né, o que a gente poderia encontrar nesse lugar. E aí, eu morava em Piracanjuba, no interior de Goiás, numa vielazinha, assim, na última casa à direita, e na casa ao lado da minha tinha uma família que o pai dessa família é engenheiro civil. E eu fui entrevistá-lo, porque eu já tinha reparado na dinâmica semanal dele que o trabalho dele era em Goiânia, na capital, ou em outras cidades, Brasília, enfim, ele sempre estava viajando. Ele não se prendia ali naquela cidadezinha de 25.000 habitantes, sabe. E eu com essa casa 6 em Sagitário, sempre acho que tive esse ímpeto de querer descobrir novos lugares, de não ficar restrita só ao lugar onde eu nasci. E lembro também que quando eu ia para Goiânia, sempre que ia com os meus pais ou enfim, outras oportunidades, eu via aqueles prédios grandes que tem lá, assim, grandes com a referência que eu tinha, né, uma menininha de Piracanjuba, que você tem um monte de construções horizontais pequenininhas. E eu via aqueles prédios e eu ficava pensando: "O que que tem ali dentro? O que que as pessoas fazem ali? Quem frequenta?", sabe. Eu queria estar lá dentro, eu não queria necessariamente colocar eles para cima. Mas eu achei que era colocando eles para cima que eu teria acesso àqueles lugares, que aquela faculdade ia me fazer sair de Piracanjuba e conhecer e desbravar novos mundos. Então, obviamente, esse Sagitário na minha casa 6 influenciou a admiração que eu passei a ter por aquele profissional, porque ele estava sempre com a rodinha no pé, indo para um lado ou para o outro? Sim. Daí eu fiz a entrevista com ele e como tem muitos anos, é óbvio que eu não lembro nem das perguntas e nem das respostas, mas eu tive a clareza que seria fazendo engenharia civil que eu ia conseguir sair, romper, eh, o meu espaço geográfico, que ainda era muito limitado ali na cidade onde eu nasci. E aí, por ter colocado na minha cabeça que eu tinha que fazer uma faculdade pública, e pelo curso de engenharia civil ser muito cotado na época, a nota de corte era muito alta e não foi simples passar. Eu nunca fui aprovada na Universidade Federal de Goiás, meu pai queria que eu ficasse ali no máximo em Goiânia, né, Goiânia fica a 100 quilômetros de Piracanjuba, então, de certo modo, eu ainda estaria um pouquinho debaixo da asa do meu pai, ele teria um pouco de controle sobre mim. Mas eu passei na primeira fase da UNB, me lembro, e aí liguei para o meu pai super feliz contando, falando que eu tinha que ir para lá fazer a segunda fase. Ele falou: "Você não vai fazer a segunda fase, porque lá é muito longe e você não vai". Gente, 300 quilômetros da minha cidade. Se ele soubesse o quão mais longe eu iria depois disso, talvez ele teria me deixado ter feito essa prova. Depois eu passei na Universidade Federal de Viçosa, passei mesmo, e de novo, liguei para o meu pai: "Pai, passei". "Não, você não vai". Beleza, continuei no cursinho, até que eu fui aprovada na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí mais uma vez, liguei para o meu pai: "Pai, eu passei em engenharia civil na Universidade Federal, em Minas, a faculdade é muito boa". Ele nem me deixou terminar de falar e só falou: "Você não vai", desligou o telefone na minha cara. Uma tristeza profunda tomou conta do meu coração naquele momento, porque a faculdade era muito boa. Quem conhece a Escola de Minas, deve saber que é uma faculdade de muitos anos e muito respeitada, né, nesse mercado. Então, eu peguei toda a dor, a tristeza que eu estava sentindo, aquele tanto de não que eu já tinha tomado. Já não é fácil você passar no vestibular, né, aí você passa, passa, passa e continua recebendo nãos. E eu decidi que eu ia dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Por sorte, Deus ou o destino que inevitavelmente queria me levar para Ouro Preto, um pouco antes de ter sido aprovada na UFOP, eu comecei a guardar dinheiro. Eu não tinha renda naquela época, né, era uma mesada muito pequenininha que meus pais davam pra gente sobreviver lá em Goiânia, não precisava de muito, porque eles já davam toda a estrutura que a gente precisava para viver bem lá.
Mas de um tempo para cá, eu estava guardando dinheiro, e aí quando essa aprovação veio e quando a negativa do meu pai veio que eu não iria, eu lembrei dessa grana, fui lá ver quanto que eu tinha guardado, olhei quanto que era uma passagem de Goiânia para Ouro Preto, comprei a passagem, fui numa escola onde eu concluí o ensino médio, peguei meu certificado, avisei só a minha irmã, que era quem morava comigo em Goiânia na época, que eu estava indo fazer minha matrícula, e sem autorização dos meus pais, eu peguei um ônibus e fui. É a tal da liberdade financeira, né. Aqui eu facilmente poderia citar um outro trecho do livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, em que ela fala era dele o poder, o dinheiro e a influência, né, no caso do meu pai. E isso fazia ele ter o controle sobre o meu futuro e sobre o caminho para onde eu iria ir, porque afinal, se eu não pudesse contar com ele, o que que eu ia fazer, né. Essa viagem dura mais ou menos 14 horas, são umas 12 horas de Goiânia até Belo Horizonte e depois mais 2 horas num outro ônibus de BH para Ouro Preto. E quando eu cheguei em BH, eu liguei para minha mãe para avisar que eu estava lá, provavelmente minha irmã já tinha contado, né, pra falar que estava tudo bem, e minha mãe estava muito desesperada, muito preocupada. E eu só lembro que eu falei pra ela que aquele era o dia mais feliz da minha vida, e que eu sabia que eles não estavam me deixando ir, mas que existia muita gente que estudava e trabalhava e não morria, e que se eu tivesse que fazer aquilo, não ia morrer também. Ia ser mais fácil com a ajuda deles, mas se eu tivesse que fazer isso, eu ia fazer, porque eu não ia continuar por mais não sei quantos anos no cursinho para poder ficar lá em Goiânia perto deles. Depois a minha mãe me contou que foi naquela ligação que ela percebeu que ela perdeu a filha dela, a filha caçula dela, para o mundo. Aí um pequeno detalhe, o dinheiro que eu tinha guardado para fazer essa viagem, só deu para comprar a passagem de ida e para comer uma ou outra coisinha no meio do caminho. Eu não tinha dinheiro para passagem de volta, mas eu fui. E aí naquela ligação com a minha mãe, eu compartilhei isso com ela, e aí mãe, né, óbvio, ela mandou o dinheiro para que eu pudesse voltar para casa, senão eu ia estar abandonada lá na fila de matrícula até hoje, esperando para eu poder voltar. E aí eu voltei para a cidade dos meus pais, passei em Goiânia antes, fui no cursinho que eu estava estudando, peguei todos os cheques pré-datados que meu pai já tinha deixado lá para o semestre, e aí com toda a coragem do mundo, cheguei lá na loja do meu pai, entreguei os cheques na mão dele e falei: "Olha, eu não vou mais fazer cursinho, eu vou me mudar para Minas. Eu não estou estudando para passar em medicina, não faz sentido eu ficar mais tempo no cursinho do que eu já fiz, eu ser aprovada em outras faculdades das que eu já fui, não precisa disso". E aí ele acabou aceitando, acabou topando e eu me mudei para lá. Quando eu cheguei em Ouro Preto para fazer minha matrícula, e todo mundo que já passou por isso sabe, já é uma grande experiência o momento da fila de matrícula ali, né, porque você chega na determinada escola em que você vai estudar lá dentro da faculdade, e à frente desses prédios estão tomados de estudantes republicanos que estão com panfletos, com álbuns de fotografia, hoje deve ser mais do smartphone, não sei como eles fazem, mas na época eram aqueles albinhos de foto, assim, cheio de foto de casa. As repúblicas daquela cidade são a coisa mais linda do mundo, são casarões históricos incríveis. E eles ficam lá te vendendo: "Não, vem pra minha república, batalhar vaga", porque quando você é bicho e tá chegando lá na cidade para estudar, você passa por um período de moradia na república em que você não é morador oficialmente, é como se fosse um teste. Como vão ser seus relacionamentos ali, como você vai cuidar da casa, existem muitas obrigações, tanto do ponto de vista, né, de cuidado físico com a casa, mas também de relacionamento com os moradores, com os ex-alunos, com as outras repúblicas que são amigas ali. E aí eu lembro que eu conversei com 2 repúblicas só. Uma foi a Caixotinho, eu fui almoçar com as meninas, eu fiz minha matrícula no curso e elas falaram: "Não, vamos almoçar lá em casa, você aproveita, conhece e tal". E aí eu fui, gostei das meninas, trocamos altas ideias, mas eu lembrava que tinha uma outra república que tinha me chamado a atenção na fila de matrícula e era a República Vulcano, que foi onde eu fui morar depois. Eu cheguei lá, já era a hora de um cafezinho da tarde, assim, elas fizeram um cafezinho, um pãozinho ali, a gente ficou conversando, eu entendi como era a dinâmica da casa, fechei com elas e fui voltar para casa, né, enfrentar os chefões, meus pais. E aí no fim das contas ele aceitou e eu fui e me mudei. E aí foram 3 anos morando naquele sistema republicano incrível. Nessa época eu já tinha me tornado decana, que é quando você é a mais velha na hierarquia da casa, né, e todo mundo espera muito chegar nesse momento, porque sua vida fica um pouco mais fácil lá no sentido de obrigações manuais, mas aí você tem que ter outros cuidados maior com a casa, né, relacionamento com ex-alunos, lado financeiro, enfim.
você ter um quarto mais privado. E bem quando eu me tornei decana, a vida fez o quê? Que ela mais gosta de fazer comigo, né, trazer uma mudancinha. Foi naquela aula de taludes que a mudança chegou. Eu lembro que eu saí de lá com o pensamento a milhão. Eu peguei um caderno nessa aula e cortei 2 folhas ao meio, assim, coloquei prós e contras de continuar em Ouro Preto, fazendo engenharia, e prós e contras de ir embora de Ouro Preto, tentar fazer outro curso. E eu lembro que, assim, a lista de prós de ir embora eram muito maiores que a lista de pró de continuar ali. Então eu desci da aula, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para uma amiga que morou nessa república comigo. Na época ela não estava morando mais lá, mas depois ela acabou voltando. Ela é de várias gerações lá, quem for da nossa república estiver ouvindo isso vai saber de quem que eu tô falando. Eu liguei pra ela e falei: "Amiga, eu vou catar Ouro Preto". Catar Ouro Preto na linguagem de lá é desistir, não querer mais, ir embora. E como eu ainda estava com aquele pensamento de: "Meu Deus, como que eu vou falar isso para meus pais, que eu tô abandonando um curso desse, depois de ter feito tudo que eu fiz pra vir parar aqui", eu tinha que escolher um curso que eles não fossem questionar. E aí na minha cabeça eu ia fazer medicina, o primeiro pensamento que eu coloquei na minha cabeça era que eu ia fazer medicina. E aí ela virou pra mim e falou assim: "Isa, eu te apoio na sua mudança, eu acho que tudo bem você ir explorar alguma coisa nova, mas assim amiga, medicina não tem nada a ver com você". E graças a Deus que ela me falou isso. Foi a primeira informação que eu peguei pra aterrar a loucura, o caos que estava na minha cabeça naquele momento. Daí dessa ligação, eu desci direto pra casa do meu melhor amigo. Na época ele tinha um restaurante de delivery de comida japonesa lá, o Yukkan, que era na própria casa dele. Eu cheguei por volta das 18 horas, ele estava começando a operação, estava com uma garrafa de vinho na mão, ou catuaba talvez, né, pelo contexto financeiro que eu devia estar na época, vai saber. E eu só falei pra ele: "Amigo, abre essa garrafa, a gente precisa conversar, eu vou embora de Ouro Preto". E aí ele ficou em pânico, tipo: "Como assim você aba? Você estava aqui agora, e estava tudo bem. O que que aconteceu nessa aula?". Ai, sem abas. É porque lá a gente se chama por apelidos, né, talvez um dia eu conte o porquê do meu apelido aqui. Mas daí ele ligou para 2 outras amigas nossas da civil, elas foram para lá também, e aí a gente ficou um bom tempo conversando muito sobre o porquê que eu tinha tomado aquela decisão, eles me fizeram várias perguntas, eu ainda não tinha clareza do que eu ia fazer, mas eu tinha uma certeza muito grande no meu coração que tinha chegado a minha hora de ir embora de lá, que o que eu tinha que fazer lá estava feito. Daí eu lembro que subi para o quarto dele, peguei o computador dele e comecei a pesquisar a grade de curso de várias faculdades, assim, naveguei da administração à contabilidade, medicina eu já tinha descartado, que a minha amiga me deu a cartada de que não era para mim, né, e realmente não era, obrigada amiga por esse toque, senão eu ia estar estudando até hoje. E aí eu lembro muito quando eu vi os cursos de marketing e publicidade da USP. Geralmente tem muitas faculdades que misturam essas 2 disciplinas, né, no começo você faz, uma linha meio genérica e aí depois no meio do curso você escolhe por qual caminho que você quer seguir. Só que lá onde eu estudei, eles são bem separados, assim. Lá na ECA, que é onde se faz publicidade, você desenvolve mais esse lado artístico, de design, de redação, de estética. Das campanhas. Só que eu fiquei mais tendenciosa para o curso de marketing, que é na EASH, que ele é mais voltado para, cara, exatas, pesquisa de marketing, negócios, psicologia, comercial, o lado estratégico, o lado do comportamento humano, sabe. E eu pensei: "Pô, isso aqui tem a ver comigo, hein". E aí eu botei na minha cabeça: "É marketing na USP, é isso que eu vou fazer". Eu não me formei em Ouro Preto, não tive baile de formatura, que lá costuma ser um babado de bom, 3 dias de festa nas repúblicas, mas quando eu decidi ir embora, depois daquela aula, e da conversa com os meus amigos, eu fui pra minha república, tive uma reunião com as meninas, contei que eu estava indo embora, outra crise de: "Meu Deus, o que que está acontecendo?". E elas tentaram me apoiar de todo jeito possível: "Não amiga, fica, a gente vai te ajudar na faculdade, vai dar tudo certo". Só que eu tinha uma certeza dentro de mim muito grande que eu tinha que ir embora, sabe. E aí, desse dia pra frente, eu fiz 1 semana e meia de despedida de Ouro Preto. Todo dia tinha algum evento, todo dia tinha alguma coisa naquela casa, nem que fosse uma cervejinha à tarde, que no fim das contas, sendo Ouro Preto, você sabe que vai noite adentro, né. É, acho que quando estava chegando o último dia, ela já estava assim: "Meu Deus do céu, vai embora, sem águas, já tá bom", sabe. E aí chegou o dia de ir embora,
A minha semi-bicho, que é a pessoa acima de você na hierarquia, né, quem cuida de você, ela já tinha ido embora da casa, mas ela voltou pra minha despedida, e aí ela e o então namorado dela, que hoje é marido e pai do filho dela, uma pessoa incrível, pegaram todas as minhas malas, que não eram pouca coisa, e me levaram de Ouro Preto até a rodoviária de Belo Horizonte, e de lá fui eu pra casa dos meus pais contar a notícia pra eles, né. E aí eu cheguei lá em Piracanjuba, meu pai foi me buscar na rodoviária e ele viu aquele tanto de mala que eu não costumava levar quando eu ia passar férias ou alguns dias lá. Mas eu não falei nada no primeiro momento, porque eu queria conversar com ele e com a minha mãe juntos, ia falar tudo de uma vez, né. Passou um pouquinho, a minha mãe chegou da loja e aí eu já soltei logo de cara: "Olha, eu cancelei a minha matrícula na UFOP e eu tô indo pra São Paulo fazer marketing na USP". Na hora que eu falei isso, parece que o chão da minha casa se abriu, assim, que a minha mãe caiu lá no fundo do poço, sabe, juro, naquela época foi um pouco difícil, assim, eu acho que ela quase entrou em depressão com o fato de eu ter abandonado a engenharia, acho que ela por ela sonhar muito em ter uma casa do jeitinho dela, ela imaginava, imagino eu, que a filha engenheira fosse providenciar isso pra ela, né. Espero ainda conseguir, tá, mãe, não desistir desse sonho, mas espero poder fazer isso sendo uma marqueteirinha, tá bom. Vou contratar excelentes engenheiros, tenho vários amigos que eu possa aí indicar para ser responsáveis pela sua obra e eu fico ali, ó, só de bedelho e, se Deus quiser, pagando isso aí para você. Ia ser o maior presente que eu poderia dar na minha vida para alguém, assim, e que me deixaria mais feliz. E aí, naquela altura do campeonato, meu pai já tinha desapegado um pouco daquele controle que ele tinha por mim, de querer me colocar debaixo da asinha, na redominha dele, assim. E como excelentes pais que eles são, eles toparam, me deixaram ir para São Paulo. Eu me mudei para lá e fui morar ali na Liberdade, perto de um cursinho da Tamandaré, num pensionato onde só tinham meninas de mais ou menos 17, 18 anos que queriam fazer medicina e que me julgavam muito por estar largando engenharia para fazer marketing. Naquela época não tinha ainda todo esse hype do marketing digital, né. E eu ali com os meus 23 anos, tendo vivido em Ouro Preto bons anos, boas experiências universitárias já, eu olhava para aquilo, para aquele julgamento, mas eu tinha uma confiança interna muito grande do que eu estava fazendo, então eu não me importava, eu só segui. E aí, aprovada na USP, comecei minha jornada na comunicação. Eu contei no episódio anterior que fala sobre comunicação, né, sobre a minha jornada nessa área, que foi muito multifacetada, né. Comecei no atendimento, fui para redes sociais, depois campanhas de CRM, depois campanhas de performance mídia e depois, fui trabalhar com negócios. Isso me trouxe muita bagagem dentro do universo do marketing. Eu queria ter conhecimento em diferentes frentes, desde sempre. Principalmente por ter começado no mundo do marketing mais tarde, por ter feito uma outra faculdade antes, a minha sensação era sempre que eu estava atrasada, que eu tinha que aprender mais coisas, mais coisas, mais coisas. E olhando o meu mapa astral, vendo onde é a minha casa 6 do trabalho, o signo de Sagitário, ele é ávido por buscar conhecimento e é exagerado. E tendo o nó do norte ali, né, que fala sobre nossa missão de vida, alguns extremos podem acabar acontecendo mesmo, porque onde você tem nó do norte, de duas uma geralmente, ou você se apega muito àquilo, ou você tipo: "Ai não, depois eu olho, não quero lidar com isso não". E por muito tempo na minha vida profissional eu era uma pessoa que me apegava demais aos meus trabalhos, assim, me cobrava muito. Minha casa 3 de comunicação é em Virgem, né, então para mim tudo tinha que estar muito bom, e eu tinha a sensação sempre que não estava bom, não estava bom, eu tinha que melhorar, eu tinha que aprender mais. E aí por sempre querer aprender mais, eu acabei passando por muitas mudanças, né, na minha vida profissional, e todas elas, para mim, internamente, foram muito intencionais, como eu contei no episódio anterior. Mas o ser humano não é muito acostumado com mudança, né, não são todas as pessoas que estão tranquilas em: "Cara, vou dar um passo para trás, começar tudo do zero, subir o primeiro degrau de novo para voltar a ter um potencial de escala ali na frente". Mudanças incomodam, né, você tem que passar por cima do seu ego ali e se colocar num lugar de aprendiz novamente. E eu acabei me tornando especialista em fazer isso. Mas como eu também contei no episódio anterior, a visão que isso causa em determinadas pessoas, olhando de fora, né, sem conhecer como o meu trabalho pode gerar essa estranheza de: "Cara, você não se especializou em nenhuma dessas áreas?". E aí, por algumas vezes, eu já deixei essa pressão da sociedade me fazer me questionar: "Cara, será que eu nunca estou satisfeita? Será que eu tinha que me especializar mesmo em alguma dessas áreas?". De todas essas mudanças, a que mais me machucou
foi uma em que eu ainda tinha muito a aprender no time que eu estava. Eu gostava muito da empresa, da operação, das pessoas que estavam ali, o time era só tinha estrelas naquele time, sabe, e eu ali que tinha acabado de ser aceita para estar lá dentro, rodando no meio daquelas várias pessoas para aprender tudo que eu podia. Eu contei no episódio anterior também, né, que um dos motivos de ter escolhido sair desse time foi porque passou uma oportunidade, com um cargo maior, com um salário melhor, numa empresa global de tecnologia, mas eu não contei o real estupim disso. Vocês lembram que eu tenho Vênus em Áries na casa 10, né, casa 10 fala sobre carreira, Áries é um signo que ele abre caminhos, ele vai, ele faz acontecer, ele lidera. Eu estava nesse time, me dava super bem com a pessoa que me liderava, só que ela acabou pedindo demissão, porque ela foi trabalhar numa outra empresa para ganhar mais e para um cargo de gestão. E aí eu acabei ficando com a operação sozinha na minha mão. E num primeiro momento eu pedi para o head dessa área não me alocar em nenhuma coordenação rápido, assim. Eu queria que desse tempo dele ver o meu trabalho e pensar com calma onde fazia sentido me colocar, né. Tinha algumas coordenações ali dentro daquele time, mas assim, pensei errado. Eu acabei sendo alocada num lugar onde eu menos queria ficar, porque um gestor específico tinha pedido para ele para que eu fosse para aquela coordenação. E beleza, num primeiro momento pra mim, ok, faz parte do game, vamos lá, vamos fazer acontecer. Apresentei toda a operação pra ele, ele fazia uma coisa muito diferente do que eu fazia, e eu imaginava que, eu fosse compartilhar com ele como é que era aquela operação, ele ia me mostrar a operação que ele cuidava, ia ter uma troca, um aprendizado ali também, né. Mas não foi isso que aconteceu. Basicamente, eu continuei trabalhando como se eu estivesse sozinha, não tinha apoio nenhum. Atendia várias unidades de negócio dentro do banco, fazia campanha para muitos produtos diferentes, então tinha vários stakeholders internos, tinham muitos heads, gerentes, coordenadores de negócio, de produto, pessoas muito qualificadas do time de tecnologia com quem eu tinha que estar em constante contato para fazer aquela rodinha girar. E não houve envolvimento algum, interesse algum daquela pessoa que passou a me liderar em entender aquele universo e muito menos em me apresentar ao mundo que ele tocava, né. Então, pô, por que que ele me chamou para ficar ali naquela coordenação, né, já que ele não ia me coordenar. E aí isso foi escalando até um ponto em que eu estava incomodada para ter uma conversa com ele. E aí puxei esse papo e eu lembro que eu fiz 3 perguntas cirúrgicas, assim. A primeira dela foi qual que era a relevância que a área que eu tocava tinha dentro daquele time maior, né. E aí ele respondeu: "Zero". Ok. Daí eu segui para a segunda pergunta, perguntei para ele se tinha alguma possibilidade de progressão de carreira em vista para mim naquele momento. Eu já estava há quase 3 anos no banco, e ele falou: "Isa, pode esquecer promoção por pelo menos um ano". E aí eu respirei profundamente e falei: "Ok". E a terceira pergunta, depois das respostas que ele havia me dado, foi qual que é a motivação que eu tenho para continuar aqui então, sendo que, né, este é o contexto, a operação não é importante e eu não tenho uma possibilidade de progressão de carreira, não vou ter um aumento. Eu tinha acabado de receber um mérito pelo meu trabalho, pelo meu esforço. E a resposta dele foi: "Olha, Isa, eu vou te falar para ter cuidado com esse tipo de perguntas. Não é uma coisa muito legal de falar com um gestor, tá? Assim, se eu não pudesse falar sobre a minha motivação com a pessoa que pediu para me liderar, eu ia falar com quem?". E aí eu saí daquela conversa, eu já estava com uma carta proposta, dessa empresa global no meu e-mail, eu saí dessa conversa, fui lá, dei o aceite na carta proposta e segui para esse novo trabalho. Essa questão da Vênus em Áries na casa 10 é muito marcante em mim, assim, isso pega muito forte no meu trabalho. Eu me importo muito com quem são os líderes com quem eu trabalho, assim, se eu não admirar a pessoa de alguma maneira, se eu não me inspirar, se eu não puder aprender com ela, ou se eu não puder ter uma boa relação com essa pessoa, dificilmente eu fico nesse lugar. Eu aprendi a lidar com pessoas de autoridade para conseguir as coisas que eu quero muito cedo na vida, porque as primeiras autoridades que eu tive que enfrentar eram meu irmão e meu pai, não que meu irmão tivesse autoridade, né, mas meu pai concedia a ele para que ele ficasse me vigiando quando meu pai não estava por perto. E eu tive que aprender a contornar aquilo desde muito novinha, né, era sempre não, 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 e eu tinha que dar o meu jeitinho brasileiro para eu fazer as coisinhas que eu queria fazer, né. Acabou que isso ficou em mim. Então, até hoje eu sou uma pessoa que não se impressiona por cargos das pessoas, eu não tenho medo de ter conversas difíceis com as pessoas. Na verdade, o que eu acho difícil é você não ter uma conversa difícil e continuar num lugar em que você não está confortável, sabe?
prefiro 1000 vezes ter 5 minutos de uma conversa ali que, vai ser incômoda de ter, do que ficar chafurdando na lama num lugar que você sabe que só tá te drenando, sabe. E aí, deu aceite na carta, fui lá, né, próxima mudança, entrei nessa empresa global, comecei a trabalhar, era para fazer um tipo de mídia diferente do que eu fazia nessa empresa anterior. Seria uma continuação de aprendizado. Só que quando eu me dei conta do contexto em que eu estava, num cargo de analista sênior, só tinha uma gerente muito sênior e 2 diretores acima de mim, todos gringos, não tinha ninguém abaixo, o time de dados ficava na China, apesar de ter um time de dados, quem fazia, extração, tratamento e carregamento dos dados em campanhas de 15 países, em escala global. Era eu, fora toda a gestão de campanhas que você tem que fazer, gestão de stakeholder, gestão de criativo, gestão de agência. E aí, depois de 3 meses, eu olhei para como estava a minha vida, como estava a minha agenda, fazendo reunião de 7 horas da manhã, 11 horas da noite, para o salário que tinha aumentado. Falei: "Cara, não tá fazendo muito sentido eu continuar aqui não". E nessa época eu já estava com outros acúmulos emocionais de fora do trabalho, estava cansada de São Paulo, foi quando eu decidi me mudar para Ilhabela. Daí eu vim, passei alguns meses trabalhando com astrologia e com uma outra oportunidade de trabalho que eu tive aqui, mas uns 7 meses depois que eu estava na ilha, eu fui chamada de novo para o mercado financeiro lá em São Paulo. E aí eu fui, a minha sorte era que eu tinha gestores excelentes, eu aprendi muito com os gestores com quem eu trabalhei nesse lugar, e a má sorte era que a estrutura, a tecnologia, os produtos, eles não tinham o mesmo nível de qualidade que os meus gestores tinham. E aí por um tempo acreditei naquilo que, cara, esse lugar não está assim, mas eu sei até onde dá para ir, então vou me esforçar para fazer chegar um pouco mais perto disso. Eu me cobro muito, então por 2 anos eu tentei insistir, mudar coisas estruturais que precisavam lá, muitas coisas básicas, outras coisas mais complexas, avançadas. Em muitas tive sucesso, em muitas não tive. Principalmente naquelas que tangiam envolvimento de outras áreas que não se importavam nem um pouco com aquela operação. E aí, assim, eu acho que é importante a gente insistir nas coisas, né, não desistir logo de cara. Eu já tinha tido essa experiência anterior que durou apenas 3 meses e eu não queria repetir isso jamais na minha carreira. Então fiquei lá por um tempo, mas acho que depois de você ter muita clareza de quais são os desafios, quais são as limitações de braço, de ferramenta, de orçamento, enfim, são muitas questões envolvidas para você girar uma operação, eh, se não estiver fazendo sentido, eu acho que a gente tem que saber a hora de parar, a gente tem que saber a hora de mudar, a gente tem que saber a hora de questionar as estruturas, as coisas. Por ter lutado tanto na minha vida para conseguir as coisas que eu queria, né, porque eu sempre era podada por ser mulher, por ser a filha mais nova ou por ser muito jovem para determinadas decisões, eu tive que aprender muito cedo a identificar quando um ciclo chega ao fim e quando está na hora de dar o próximo passo, por mais difícil que seja dar esse primeiro passo, sabe. Eu aprendi a enfrentar isso, a peitar isso sem medo para eu não ficar presa numa gaiolinha ali que querem eventualmente me prender, sabe. Na astrologia, a casa 8 é uma casa que fala sobre grandes mudanças de vida, dentre outros assuntos, mas nesse contexto o que a gente vai abordar é isso. Essa minha casa 8 tá cortando em aquário, que é um signo que adora o quê? Mudanças, meu amor. Ele é especialista em fazer mudanças, em questionar estruturas, em quebrar tabus, de forma inesperada, alguma variação de contexto quando você tá ali, né, no conformismo de uma situação que não tá te gerando nenhum fruto. E dentro dessa minha casa 8 eu tenho Saturno, regente de Capricórnio, que fala sobre trabalho, sobre estrutura, sobre responsabilidade. E eu posso não ser a maior especialista em alguma daquelas áreas do marketing que eu já naveguei, como já me falaram no passado, mas se tem uma coisa que eu me especializei na vida, é em fazer mudanças sem me colocar como coitadinha nessa situação, sabe. E em aprender rápido. Eu preciso mudar um cenário, é obviamente que mudanças de cenário trazem novos contextos, e aí você precisa lidar com as consequências daquelas mudanças, né. Eu aprendi a me adaptar com isso muito rápido. E junto a astrologia é muito linda, junto com esse Saturno bem próximo, a menos 5 graus de distância, eu tenho o Vtex, que é um ponto no mapa astral que
geralmente traz situações ou pessoas, enfim, algum evento externo que é como se fosse um gatilho, um estopim para você gerar aquela mudança, fazer a chave virar, sabe. Vou dar um exemplo, aquele professor que estava dando aula de taludes na escola de Minas, provavelmente foi uma manifestação de Vetex na minha vida para eu conseguir fazer essa virada de chave, sabe. Às vezes você precisa de algum de alguma luz vindo do lado de fora para você enxergar algo que por dentro ainda pode estar meio nebuloso, meio obscuro. E graças a Deus, essa conjunção de Saturno e Vetex em Aquário numa casa 8 me transformaram nessa pessoa que, cara, se eu tenho que gerar alguma mudança na minha vida, eu bato no peito e falo: "Vamos lá, vai dar certo". Não tenho clareza de toda a estrada, mas vou dar o primeiro passo e vou fazer acontecer. E geralmente Vetex traz muito essas pessoas ou essas situações para que essas mudanças se manifestem no momento em que elas precisam acontecer. Isso já aconteceu muitas vezes na minha vida. E essa casa 10 em Áries, com a Vênus e a roda da fortuna lá, elas me fazem não aceitar ficar num lugar que esteja me colocando numa caixinha menor do que a que eu quero ficar nesse momento, sabe. Áries sai rompendo, né, então assim, Touro é um signo que tem muito paciência e eu sou taurina, mas quando se trata da minha carreira e eu sei que eu tenho um novo passo para dar na minha vida, cara, saia da minha frente, porque eu vou fazer aquilo acontecer. Não importa o tamanho da autoridade da pessoa que está na minha frente. É óbvio que a gente tem que ter o maior cuidado do mundo para não desrespeitar as pessoas, mas também acho que a gente precisa se respeitar e não se deixar abalar ou diminuir por conta das expectativas ou dos desejos externos dos outros em relação a você. Por ter ouvido muitas, muitas vezes na minha vida que eu não podia, que eu era muito nova, que eu era a filha caçula, eu tive que aprender a abrir caminhos para mim por conta própria, né, e eu acho muito lindo como isso se manifesta no meu mapa astral, um topo do céu em Áries, ele justamente abre caminhos para si mesmo no futuro, né, de forma independente, sem precisar ficar debaixo da asa de alguém ali. Eu tenho muito isso em mim, eu aprendi a ser uma pessoa que vai atrás do que quer por conta própria, sem ficar pedindo muita aprovação das pessoas, porque geralmente as coisas que estão na minha cabeça, as coisas que eu quero pra mim, eh, ainda não são muito claras para os outros. Eu acho que isso não é uma coisa só minha também, né. Não sei quem viu uma frase essa semana de alguma pessoa famosa, talvez, de algum pensador, que a única pessoa que sabe o que é bom pra você é você mesmo. Assim, né, quando você não é criança, quando você não é uma pessoa ainda sem maturidade emocional, intelectual na vida, porque nesses momentos quem vai ter conhecimento e sabedoria do que é bom pra você vão ser seus pais, obviamente, né. E aí, assim, juntando aprendizados dessa minha casa 6 em Sagitário, casa 10 em Áries, essa energia de fogo que eu tenho no meu lado profissional, algumas coisas já notei. Primeira delas, quando você tem esses signos muito fortes no seu mapa, dependendo da área ali onde ela tá, pode se manifestar muito uma energia de sincericida, entendeu? Signos que falam antes de pensar. E, poxa, na vida corporativa você precisa, né, saber com quem você está falando, quando você está falando, se você pode. Por muito tempo, por ter tido a necessidade de enfrentar as autoridades da minha vida para eu conseguir viver as coisas básicas, como, por exemplo, fazer uma faculdade, não que seja básico para todo mundo, mas para mim, no meu contexto de vida, teria que ser. Eu tive que aprender a me colocar nesse lugar de me posicionar para uma pessoa que está numa posição de hierarquia acima da minha, com força, com firmeza, mesmo não tendo tamanho para isso, teoricamente. É natural que eu também tenha interesse em ter conhecimento em diferentes áreas da comunicação. A casa 6 corta num signo que gosta de aprender, que exagera onde quer aprender. Tem um nó do norte ali ainda que faz querer navegar por um caminho, navegar por outro. O regente desse Sagitário, que é Júpiter, né, tá na minha casa da comunicação, retrógrado em Libra, num signo que tem as suas dúvidas ali, tá sempre equilibrando uma ou outra coisa na balança, então é natural que a minha carreira se manifestasse mais ou menos da forma como ela acabou se manifestando. E não me arrependo nem um pouco de nenhuma das decisões que eu tomei ao longo desse caminho, tendo feito todas essas mudanças que eu fiz. Na verdade, eu tenho muito orgulho delas. Eu tenho muito orgulho de não me conformar e ficar em lugares que estão me prendendo. E acho engraçado que ter Vênus na casa 10 também me coloca numa posição de não ser uma pessoa que é 100% fria no trabalho, sabe. Tem gente que, cara, coisa mais normal do mundo, o trabalho é vai lá, bate planilha, bate ponto, faz o que tem que fazer, beijo, tchau, zero envolvimento emocional.
É óbvio que a gente tem que ter inteligência emocional, né, pra gente não se perder nas nossas reações ali, e isso é algo que a gente vai desenvolvendo com bagagem, com experiência, com leituras, tem várias boas inclusive. Mas eu não consigo ser essa pessoa 100% fria e calculista, entendeu? Eu tenho que ter alguma passione, eu tenho que ter um tesão em estar aprendendo alguma coisa, em estar vendo um resultado ou em estar vendo o dinheiro entrar na minha conta, entendeu? Tem que ter algo que me envolve de alguma maneira, senão eu broxo com aquilo e aí pra mim tá na hora de fazer a próxima mudança, sabe. Eu percebi que a minha força nunca teve em permanecer necessariamente 5 anos numa empresa, 7, 10 anos numa empresa, mas sim em morrer profissionalmente quantas vezes fosse necessário para que eu chegasse mais perto do próximo lugar em que eu queria estar. Hoje, diferente de quando eu estava estudando engenharia, se chegar algum calouro de marketing, publicidade, me pedir ajuda com qualquer conceito do universo de comunicação, com o maior prazer do mundo eu vou ajudar, seja do ponto de vista teórico, de coisas que eu aprendi na faculdade, que é uma faculdade excelente, seja por conta de todas as experiências que eu já tive no marketing, que sim, em diferentes áreas, e eu gosto muito do fato de conseguir navegar ali quase 360 numa operação, de comunicação. Então, para mim, o ponto é isso, eu não faço mudanças por mudar, por simplesmente ter me entediado do trabalho, por não ter gostado, que é uma coisa que está sendo cada vez mais comum no mercado, principalmente nessas novas gerações. O meu critério para mudança é expansão. Minha casa do trabalho, meu jeito de ser no trabalho, ele quer crescer. É um signo que não se conforma em: "Cara, não sei fazer aquilo, então não vou fazer, não vou aprender". Tem uma coisa que me irrita no mundo corporativo, é gente que fala: "Ai, isso não faz parte do meu escopo. Ai, não sei". A pessoa que responde: "Não sei", e só isso, e acaba ali. Assim, vamos colocar em perspectiva, eu acho muito louvável quando uma pessoa fala que ela não sabe alguma coisa, mas assim, meu, não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou procurar saber, eu vou pesquisar e vou ir atrás e volto com uma devolutiva, sabe. Agora quem se conforma ali, sabe, não, eu fico só no meu cabresto, nas coisas que eu sei e vamos parar por ali. Poxa, que coisa triste, sabe. Não quer evoluir na vida não? Nó do norte na minha casa 6 me faz querer aprender e evoluir, junto com o sagitário, não tem jeito então, entendeu? A forma como isso manifesta às vezes é um pouco peculiar, né, enfim, a maturidade também faz a gente aprender a lidar um pouco melhor com essas situações, mas esse nó do norte na casa 6 já me fez me apegar muito a determinados trabalhos, e aí depois, tipo, não, a hora que eu não quero mais, não quero mais, e vira a página em 2 palitos. Hoje estou aprendendo a equilibrar um pouco melhor isso, e é engraçado, porque pela primeira vez, eu estou juntando 2 lados profissionais meus que acabaram se desenvolvendo em paralelo, né, ao mesmo tempo em que eu estava me tornando comunicadora, eu estava me tornando astróloga. E todas as vezes que eu me coloco nesse lugar de empreender, de fazer algo meu, eu já fiz isso várias vezes na vida, né, quando criança, vendendo as pinturas lá dos kits dos Boticário, que eu contei no episódio anterior, já vendi sacolé em lan houses com amigos, já vendi roupa na feira, roupa usada na feira quando era criança também, sem autorização dos meus pais, porque enfim, queria fazer a vida acontecer. Quando eu estudava engenharia em Ouro Preto, eu acabei, por uma época, levando roupas da loja do meu pai para vender lá em Minas e ter uma fonte de renda extra ali. E depois, quando eu estava na faculdade de marketing, acabei sempre estando fazendo os atendimentos de mapa astral, e todas as vezes que eu me coloco nesse lugar de empreender, né, de fazer alguma coisa para ganhar uma fonte de renda extra fora o CLT natural ali, essas coisas elas fluem com uma naturalidade absurda, e eu acho que tem muito a ver com essa Vênus na casa 10 em Áries. Quando eu vi isso no mapa a primeira vez, né, foi aquilo que eu falei, ou empresária ou uma baita diretora, líder de alguma empresa grande, e agora pela primeira vez eu estou colocando a comunicadora e a astróloga juntas para empreender em algo para si. Um projeto que é muito íntimo, muito identitário e que tem, assim, 100% minha cara. Há quem possa ver todas essas mudanças que eu fiz na minha vida como fuga. Eu, na verdade, vejo como busca. Não é que eu gosto de fugir, de mudar por mudar. Eu gosto de crescer, e geralmente para crescer é mandatório você fazer alguma mudança no contexto em que você tá, para trazer novas habilidades, novos aprendizados, né. E aí ter que lidar com as consequências das escolhas que você faz.
Eu comecei esse episódio contando sobre quando eu estava procurando uma casa para fazer um estágio em engenharia lá em Minas, 10 anos atrás. E termino ele contando que ontem estava escrevendo esse roteiro da varanda da minha casa, numa ilha, olhando para a natureza exuberante que tem aqui, produzindo um podcast meu, 100% identitário. Se alguém falasse isso para a Isadora de 10 anos atrás, ela ficaria boquiaberta, ela não entenderia nada, até porque ela não entendia porra nenhuma de comunicação, mas eu tenho certeza que a Isadora é criança que, cara, quando eu tinha que fazer trabalhos escolares de matemática, de física, pegava a câmera do pai, sabe aquelas câmeras pretinhas, pequenininhas, assim, não tão pequenininhas, foi antes da época da TechPix, quem viveu sabe. Meu pai tinha uma câmera dessas, eu gostava de fazer alguns trabalhos da escola, do ensino fundamental, sei lá, na quarta série, terceira série, usando ela. Eu lembro que eu fiz um trabalho de matemática que era para explicar as angulações, 30, 45, 90 graus, 180 graus, e eu produzia um conteúdo em vídeo, convenci o grupo, né, lá, a gente usar essa câmera para fazer uma experiência diferente ali. Teve um outro momento em que eu, tinha que fazer um trabalho sobre hidrelétricas e tinha uma pequena hidrelétricazinha na cidade em que eu nasci, e também, em outro ano, mas convenci a turma com quem eu tinha que fazer esse trabalho a gente fazer esse conteúdo em vídeo, numa época que eu não tinha a mínima noção de que eu ia acabar na comunicação. Mas é o que eu disse antes, né, a gente, no fundo, a nossa essência sempre está ali, a gente sabe para onde a gente tem que seguir. Às vezes é o barulho externo que não está deixando a gente ver exatamente que aquele é o caminho, né. Mas que bom que, apesar de todas as escolhas que eu fiz na minha vida que não necessariamente eram o caminho que eu ia seguir para o resto da vida, que apesar de não ter clareza e certeza de onde o próximo passo me levaria, mesmo com medo, eu tive a coragem de me movimentar e de fazer acontecer, de testar, de pelo menos ver de qual é que é, sabe? Porque eu prefiro muito mais a versão marqueteira e agora podcaster e empreendedora. Espero que vocês estejam gostando também. Muito obrigada pela sessão de terapia de hoje. Até a próxima.